Oi, meu nome é Felipe. Oi, meu nome é Natália. O meu é Rafaela. O meu é Mariana. Eu sou a Fernanda. E o meu é Carolina. A gente veio apresentar agora sobre a utilização do trabalho escravo no mundo contemporâneo como prática de gestão. Eu vou começar definindo um pouco o conceito de escravidão. É quando um ser humano assume direitos de propriedade de outro ser humano de forma não consentida e violenta. A escravidão pode ser por dívida, por prisioneiros de guerra ou por simples compra e venda. Esses escravos ficam trabalhando nas fábricas, hoje em dia com trabalhos análogos à escravidão, nas lavouras, como escravos sexuais e escravos domésticos. A prática da escravidão foi ela foi justificada por razões religiosas e morais, e ela foi sempre sustentada pela crença de que os europeus eram superiores aos africanos negros, que eram os quais compunham majoritariamente a mão de obra africana. No Brasil foi essa mão de obra que se intensificou e a mais numerosa, tirando os índios no início da colonização, e ela durou cerca de 358 anos legalmente. No ano de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos, e em 1888 a Lei Áurea aboliu a escravidão. O conceito de escravidão hoje é análogo ao conceito de escravidão histórico, devido aos seguintes fatores. A mão de obra antes ela era escassa e hoje ela é abundante e devido ao número de desemprego. Era relevante naquela época o quesito de etnia. Como a Natália falou, a maioria das pessoas, a maioria dos escravos eram negros. E hoje basta se encontrar em situação de miséria. Outra coisa era hoje há novas formas de escravidão. Tem a do comércio sexual, o tráfico de pessoas e a escravidão por dívida. Mas o nosso enfoque hoje é o da indústria têxtil. O padrão de produção que possibilitou a adesão das grandes empresas neste meio foi a fast fashion, que é quando um produto é fabricado, vendido e depois ele é descartado. Essa produção ela causa grande impacto em lugares como Camboja, Bangladesh e outros países do Sudeste Asiático. Grandes empresas como Zara, Topshop e Forever 21 usam esses locais pela mão de obra barata. Quanto mais barato for, um maior público eles vão atingir. E eles não estão necessariamente preocupados com o bem-estar do trabalhador, que envolveria os benefícios que teriam que pagar para eles. Bom, diferentemente do passado, hoje as relações de trabalho contemporâneo, ela ocorre quando as grandes empresas ferem direitos humanos com jornadas de trabalho extremamente exaustivas e situações degradantes. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, ele afirma que o trabalho escravo hoje ele contribui de forma econômica para sustentar uma grande gama de produtos, como ocorre na indústria têxtil, que é um mercado super competitivo e pressionado no mercado internacional, principalmente pelos chineses, que têm um preço super baixo e altos lucros. Então, para se manter nesse mercado, eles realizam cortes como na segurança e não pagam os direitos fixados pelas leis trabalhistas. Eu vou falar um pouquinho do porquê que é difícil combater. E bom, a primeira parte de tudo é que, apesar de ter muitas denúncias sobre as empresas exploradoras, há poucos fiscais trabalhando. Ou seja, tem muita denúncia, mas ninguém consegue ir lá ver, comprovar se isso é verdade, então fica muito difícil de combater isso.
E com isso, tem uma liminar também que foi criada pelo Supremo Tribunal Federal, que proíbe a divulgação da lista, que é o nome da lista é Lista Suja do Trabalho, que divulgava o nome de todas as empresas que exploram, utilizam de situação escrava, né, análoga à escravidão. E com isso tem muitas consequências. Por exemplo, os consumidores não ficam sabendo quais empresas estão envolvidas nesse crime e por isso acabam colaborando com essa indústria, consumindo os produtos que são produzidos criminalmente, vamos dizer assim. E algumas empresas recebiam ainda investimentos de bancos públicos e esses bancos, com a proibição da divulgação da lista, esses bancos não vão mais saber quais empresas são exploradoras e com isso vão continuar investindo quando não deveriam investir. Outro fator é que, por eles pegarem pessoas de locais distantes, de outros estados, outros países, fica ainda mais difícil combater, porque eles vão através dos gatos, né, que são assessores que vão lá, como é que falam? Aliciam as pessoas, dando promessas de ótimos salários, ótimas condições de vida, melhorias, bons alojamentos e tal. E quando as pessoas chegam aqui, não tem nada disso, elas são tratadas como escravos, têm uma vida horrível. E é muito difícil porque elas ficam confinadas com uma segurança muito forte, em locais muito afastados, e muitas vezes as pessoas nem sabem que lá ocorre esse esquema de trabalho explorador. E outro fator é que a justiça aqui do Brasil está muito lenta, então por mais que a empresa seja denunciada, seja fiscalizada, ela não é fiscalizada, ninguém vai investigar se ela foi mesmo punida, se ela continua ou não com essa produção escrava, análoga à escravidão. Bom, isso que a Fernanda falou teve um enfoque aqui no Brasil, mas na verdade isso é um problema global. E é uma situação que não tem tanta visibilidade. A gente entrou em contato mais por meio de pesquisa aprofundada e meio que recapitulando tudo, essa situação de escravidão análoga à escravidão é porque, por exemplo, em Bangladesh, os trabalhadores da indústria têxtil ganham em torno de $3 por dia de trabalho e isso não é o suficiente para eles conseguirem viver em condições adequadas no lugar e as condições de trabalho em si são muito degradantes e um dos casos que exemplifica isso foi o prédio que caiu, sendo que os trabalhadores avisaram das más condições, das rachaduras e matou em torno de 1.000 pessoas, de trabalhadores que já viviam em péssimas condições. E essa notícia, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar antes de ir pesquisar e correr atrás, então esse é um assunto que a gente queria que tivesse maior visibilidade, porque devido ao sistema sociopolítico e econômico atual, a maioria das empresas buscam apenas o lucro e não se preocupam com as necessidades de algumas pessoas, então a gente queria dar visibilidade para esse assunto, porque às vezes a gente pensa em escravidão como um assunto muito antigo e na verdade está na nossa frente, a gente está lá comprando a roupa de uma loja que às vezes apenas se aproveita disso, se aproveita da miséria do outro, se aproveita de que ele precisa daquilo, às vezes, para alimentar uma família e só visando o lucro por causa da competição, quer sempre achar um lugar longe, um lugar mais barato e não dá valor para questões que são essenciais para garantir a segurança e o bem-estar de toda a população. Alguém tem algo a acrescentar? Será que eu falo? Tá. Muito se é cobrado das pessoas que trabalham nesse meio e o método utilizado é muito parecido com o de Taylor, que tem como consequência a mecanização e esgotamento físico das pessoas que trabalham. E tem também uma certa aderência, uma aderência... Calma, relaxa. E tem um ponto também que esse processo se relaciona com Ford, que é quando
As empresas visam a mão de obra barata para baratear os custos do produto final. E agora a gente vai recitar um poema que foi... A gente É fez uma uma paródia do poema de Carlos Drummond de Andrade e agora José. E a gente fez a paródia com o assunto do trabalho. É assim. E agora, José? O chefe chegou, o trabalho começou, a esperança sumiu, a cobrança pesou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que trabalha para os outros, você que faz ternos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o risco não veio a utopia, e tudo acabou, tudo fugiu, tudo mufou. E agora, José? E agora, José, uma fábrica, a tarefa pesada, a agonia, a aflição e a sua vida isenta de piedade, ternura e compaixão. Sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para as minas. Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Com a luta em vão, minha voz se calou nas mãos daqueles que você comprou. O valor de uma peça vai além de sua etiqueta. Sofrimento e miséria também compõem uma camiseta. Então é isso. E a gente vai linkar, junto com a nossa pesquisa, trechos do documentário que a gente se baseou também e que mostra um pouco disso, mostra as notícias e porque que A opinião dos empresários sobre isso. que mostra um pouco por que as pessoas agem assim, se elas se importam, se elas não se importam. É isso. A visão do empresário, né? A visão do empresário E do trabalhador também, que é né? explorado. Sim. Isso É isso